Olá, gente. Aqui é o professor José Costa. Nós estamos na disciplina de Filosofia da Educação, curso de Pedagogia do SEAD, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Nesse terceiro momento, né, depois de tratar com vocês de uma introdução à relação entre educação e política, no segundo momento, tratar de duas posições relativas a esse debate, eu quero tratar agora, né, das questões ligadas ao valor da educação do ponto de vista político, né, quer dizer, a ideia do valor, né, questões ligadas a valor são questões complexas, questões difíceis, né, o que traz valor às coisas, né, de onde vem o valor, o que é o valor? Então, nesse ponto, né, dos nossos debates sobre educação e política, queria ressaltar aqui um dos tópicos abordados nos nossos textos, né, que é a ideia da educação como um bem primário, né, um bem, um valor, né, e a educação como um bem primário é uma concepção interessante, né, própria, que parte das análises, né, do professor Ronay Rocha em diálogo com a filósofa Hannah Arendt, e quando a gente pensa num bem primário, né, como o nome já diz, é um valor fundamental, né, a educação como bem primário vai tentar mostrar que a educação é um bem fundamental para toda organização social, né? É um bem fundamental, né? Um bem que vem antes de muitos outros bens, de muitos outros valores, né? Por que a educação vai ser um bem primário? Bom, nesse contexto, a gente pode pensar na educação como fundamental para a formação do espaço social, né? Quer dizer, um processo de formação voltado para a organização social entre os sujeitos. E é aqui que moram nossas expectativas de que a educação é capaz de melhorar nossas vidas, diminuir a violência, melhorar nossa saúde, ampliar as nossas expectativas de vida, reorientar os nossos afetos, ser capaz de estimular uma reflexão sobre o nosso lugar do mundo. Quer dizer, a gente tem aqui, uma formação de um espaço social rico, diverso, plural, né, que quando colocado em oposição a um passado onde isso não existiu, a gente tinha espaços sociais fraturados, violentos, né, e não funcionavam muito bem. Então, esse é um primeiro tópico, né? Educação como a formação de um espaço social rico e complexo, né? Com variedades, com ampliação das liberdades, né? As pessoas podem exercer melhor as suas vidas, os seus destinos. No segundo momento, a gente pensa na educação como bem primário, no potencial da educação para a formação de um Estado democrático, né? Um sujeito pleno de seus direitos, pleno de seus deveres, né? Ele sabe reconhecer aquilo que é melhor para ele, melhor para a polis, e, consequentemente, ele vai fazer melhores escolhas sociopolíticas, né? Aqui a gente tem um debate interessante, né, que a educação qualifica os processos políticos, ela faz com que o sujeito pense melhor sobre a sua vida e sobre suas condições de existência, né, ao contrário do que muitos dizem por aí, não se trata de um processo doutrinador, né, a educação não está preocupada com doutrinar, mas ela está preocupada em oferecer para os sujeitos as ferramentas que vai fazer com que ele faça boas escolhas no processo democrático. Então, a gente já tem dois aspectos aqui, a educação como formação do espaço social e a formação para o Estado democrático. Um terceiro ponto, né, aponta para a educação como fundamental no mundo da produção, né, a educação prepara os sujeitos, qualifica para o mundo da produção da vida, né, não só da produção, mas também do consumo, né, num mundo pautado por um consumismo como o nosso, os processos de formação serão fundamentais para dar as diretrizes do sujeito sobre que tipo de vida é adequada, né? Para que ele não seja tão tragado pela ordem consumista da vida no século XXI. Né? Então, reparem, aqui a gente tem uma trinca, né, bem interessante para a gente pensar a educação como bem primário. Uma formação do espaço social, né, a formação do Estado democrático e a formação para o mundo da produção. Né? Esses três aspectos da vida do sujeito, né, na relação dele com ele mesmo, dele com o mundo, dele com o outro, né, nessa trinca aí, mostra o potencial da educação como um bem primário, né? Sociedades que passam por esse processo tendem a funcionar e se estruturar melhor. José, e se não funcionar, bom, né, aqui é um jeito, né, um modo de pensar, né, como que ela não poderia funcionar, né, uma educação com sujeitos preparados para a formação do mundo social, do espaço social, do Estado democrático, das relações de educação para o trabalho, né, difícil pensar em como ela não poderia funcionar, né, a gente tem que fazer um exercício
bastante profundo, né? Porque ela tende a funcionar. Afinal de contas, há uma clara conexão aqui entre boa formação e boa organização sociopolítica, né? E a gente pode pensar até que no século XXI, gente, né? Quer dizer, a impossibilidade, né, de uma sociedade sem formação, né? A gente já falou nisso em outros momentos, mas no século XXI a gente tem uma sociedade do conhecimento, né? Quer dizer, sem os processos de formação, num mundo complexo, né, onde a informação tem muito potencial, né, a gente não tem, a gente vai ter problemas, né? A gente pode pensar aí até na desinformação, nas fake news, né? Quer dizer, um mundo complexo, os sujeitos muitas vezes não têm as ferramentas necessárias para compreender, eles vão cair em fake news, vão cair em desinformação. Isso vai impactar o mundo sociopolítico, o mundo espaço social, o mundo da produção da vida, né? Quer dizer, parece que a educação falha, né? Aqui, num mundo em que ela não oferece para os sujeitos as ferramentas necessárias para que eles possam lidar com a complexidade do mundo, né? Então, a gente está aqui num beco, né? Eu diria um beco sem saída, né? Ou a gente constrói sociedades bem formadas, estruturadas, que valorizam os processos de formação, ou a gente não oferece para os sujeitos do século XXI as informações necessárias para uma sociedade de conhecimento que lida com um mundo complexo, né, cheio de desafios, cheio de tensões, né, e caso ele não a compreenda, ele vai cair nas garras de alguém que ofereça informação fácil, simples, porém inadequada. Que esse é um dos nossos grandes desafios do século XXI, para que os sujeitos possam lidar com as complexidades e dificuldades, né, ligadas a uma sociedade do conhecimento, ok? Então, esse foi o nosso tópico aqui nesse terceiro momento, né? Mostrar a educação como um bem primário, né? A educação como um processo necessário para a formação do espaço social, para a formação do Estado democrático e para a formação do mundo da produção. Né? Sem isso, sem essa valorização da educação como um bem primário, nós temos dificuldades, né, em estruturar o mundo, em estruturar os sujeitos, né, para a vida no mundo complexo, cheio de informações, em que o conhecimento é fundamental para as circunstâncias mais básicas da vida. Ok? Satisfação estar com vocês. Daqui a pouco a gente volta.